Oi, turma! Hoje vou falar sobre cadeias e teias alimentares, capítulo 2, da página 33 a 36 do livro didático de ciências, sétimo ano. Vou fazer a continuação do capítulo que estamos trabalhando. Cadeias alimentares. Os seres vivos estabelecem as mais variadas conexões de interdependência. A principal delas é através da alimentação. Por isso, chamamos de cadeias alimentares, onde uma sucessão de seres vivos servem de alimentos uns para os outros. O que é cadeia alimentar? A cadeia alimentar, também chamada de cadeia trófica, pode ser definida como uma sequência linear de transferência de matéria e energia em um ecossistema, na qual é possível observar uma sequência de organismos, servindo de alimentos um para os outros. Essa transferência sempre se inicia por um produtor e finaliza-se por um decompositor, sendo essa transferência unidirecional. Essa sequência, então, é a sucessão de seres vivos que servem de alimentos um para os outros. A seguir, vamos descobrir mais sobre a cadeia alimentar, conheceremos seus componentes e entenderemos como a extinção pode afetá-las e por que ela não é a melhor forma de representar as relações de alimentação em um ecossistema. As cadeias alimentares são compostas por organismos que podem ser enquadrados dentro de três categorias. Primeiro, os produtores, segundo, os consumidores e terceiro, os decompositores. Os produtores, principalmente, são organismos capazes de produzir o seu próprio alimento. Como o nome já diz, produtores produzem o seu próprio alimento e são chamados de seres autotróficos. Eles são sempre encontrados no início da cadeia trófica e normalmente são representados por organismos fotossintetizantes que realizam fotossíntese, como as plantas e as algas. Os produtores, então, principalmente são representados pelas plantas. São a base das relações ecológicas, eles fixam a energia da principal fonte de energia do nosso sistema, que é o Sol, através da fotossíntese, e eles servem de alimento para os consumidores. A energia contida nos produtores é transferida aos consumidores através da alimentação. Temos também, em segundo, os consumidores, que são organismos que necessitam se alimentar de outros organismos, ou seja, são seres heterotróficos. Os consumidores podem ser classificados como consumidores primários, secundários e terciários. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores, enquanto que os secundários alimentam-se dos primários e os terciários alimentam-se dos secundários, e assim por diante. Aqui temos exemplos de consumidores primários. Existem animais que só se alimentam de plantas e este grupo a gente chama então de herbívoro. Exemplos de consumidores secundários são aqueles animais que se alimentam de consumidores primários, que se alimentam dos herbívoros. Então, nós chamamos eles de carnívoros. Já os consumidores terciários são animais de grande porte, que têm como prato predileto os consumidores secundários. E este é o grupo é chamado de consumidor terciário. São carnívoros também, e aqui nós temos o nosso topo da cadeia alimentar. Temos também os decompositores, que são organismos que vão realizar a decomposição no processo em que esses seres retiram da matéria orgânica morta a energia necessária para a sua sobrevivência e devolvem importantes substâncias para o meio. Como exemplo, os organismos decompositores podem citar os fungos e as bactérias. É importante destacar que esses organismos atuam em todos os seres vivos na cadeia e, por isso, muitas vezes não são representados na cadeia alimentar. Aqui, como exemplo dos decompositores, eles decompõem a matéria orgânica morta e inorgânica, num processo natural de reciclagem da matéria. Temos os cogumelos, que são fungos, e as bactérias.
Também temos os níveis tróficos. As cadeias alimentares são constituídas de níveis tróficos, entre os quais ocorre a transferência de energia. Por exemplo, o primeiro nível trófico agrupa organismos autotrófos, ou seja, os nossos produtores. O segundo nível trófico é composto por organismos herbívoros, que são os nossos consumidores primários. O terceiro nível trófico é ocupado por carnívoros ou onívoros, que se alimentam de herbívoros e assim por diante, até chegar aos decompositores. As cadeias alimentares, elas iniciam com o produtor e finaliza-se com o decompositor, que nem sempre é representado. Nesse esquema que a gente tem ao lado, a gente não tem a representação, então, do decompositor, mas a gente tem o milho como produtor, o rato como consumidor primário, a cobra como consumidor secundário e a coruja um consumidor terciário. Percebemos, então, que cada um dos componentes na cadeia alimentar caracterizam-se por serem organismos com necessidades alimentares comuns. Os produtores de um ecossistema, por exemplo, destacam-se por serem autotróficos, enquanto os consumidores primários caracterizam por se alimentar dos produtores. E cada grupo de organismos que se apresentam nessas necessidades semelhantes, damos o nome de nível trófico. Então, no primeiro nível trófico, a gente tem o produtor, que é o milho. No segundo nível trófico, a gente tem o rato, que é o consumidor primário. No terceiro nível trófico, a gente tem a cobra, que é um consumidor secundário. E no quarto nível trófico, a gente tem a coruja, que é o consumidor terciário. Temos também as cadeias alimentares terrestres. No nosso exemplo representados, podemos observar a planta como um produtor, o rato, consumidor primário, a cobra, secundário, e o gavião, terciário. A planta é o produtor dessa cadeia alimentar, pois ela é capaz de produzir o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Ela vai servir de alimento para o rato, o qual se comporta, portanto, como um consumidor primário, a cobra, que se alimentam do consumidor primário, que é o consumidor secundário, e o gavião comporta-se como consumidor terciário. Nessa cadeia, os decompositores não foram representados, mas eles poderiam decompor qualquer organismo dentro da cadeia alimentar. Temos o exemplo da cadeia alimentar aquática. Nesse exemplo, temos o fitoplâncton, que é formado por organismos fotossintetizantes, então ele é um produtor. O fitoplâncton serve de alimento para o krill, que se comporta, portanto, como um consumidor primário. O krill serve de alimento para o pinguim, que pode ser classificado como consumidor secundário. E, por fim, a foca se alimenta do pinguim, se comportando como um consumidor terciário. Dentro dos níveis tróficos, a gente tem o quê? O primeiro nível trófico, a gente tem o fitoplâncton. No segundo nível trófico, a gente tem o krill. No terceiro nível trófico, a gente tem o pinguim. E no quarto nível trófico, a gente tem a foca. Impactos da extinção de espécies na cadeia alimentar. A cadeia alimentar, representada nas relações de alimentação, existem em um ecossistema, ou seja, analisando a cadeia alimentar, vemos qual ser vivo serve de alimento por outro. A extinção de espécies afeta negativamente a cadeia alimentar, pois aquele ser vivo que serviria de alimento para outro agora não existe mais. Imaginemos que, por exemplo, a cobra, no exemplo da cadeia alimentar terrestre citado anteriormente, encontrasse em extinção. Isso causaria um grande impacto na cadeia, uma vez que os ratos aumentariam a sua população, causando a redução das plantas, e os gaviões, sem alimento, teriam também sua população reduzida. Com o tempo, a população de ratos causaria um decréscimo exagerado no número de plantas, o que provocaria uma redução no alimento, desencadeando a redução da população de ratos. Percebemos, portanto, que todos os seres vivos são importantes e sua extinção impacta negativamente no sistema. A cadeia alimentar é a melhor forma de representar o ecossistema?
As cadeias alimentares, elas são lineares, o que não mostra uma verdadeira complexidade num ecossistema. Isso se deve ao fato de que um dado ambiente, um animal pode ser, por exemplo, um consumidor terciário e também secundário. Sendo assim, a representação mais adequada para mostrar a complexidade de um ecossistema é a teia alimentar, porque envolve várias cadeias alimentares juntas. As teias alimentares, temos várias cadeias alimentares conectadas. Elas mostram várias cadeias alimentares interligadas e ocorrendo ao mesmo tempo. Assim, ela é mais complexa que uma cadeia alimentar, mostrando a transferência de energia em diversas direções. Bom, pessoal, hoje a gente fica por aqui. Bom estudo a todos. Até!